Olá, telespectadores. Temos hoje algumas informações a dar no programa Ecologia em Ação. E são informações ligadas ao movimento ecológico, à ecologia, aos grandes projetos na região e de informação. Então, a primeira informação é do dia 5/9, quando o Cláudio Letts, no Jornal Notícia, informava que o parecer contrário do IBAMA dificulta licenciamento ambiental do TGB em São Francisco do Sul. Isso foi assim uma notícia que veio assustar um pouco o empresariado interessado na questão de supressão de vegetação da Mata Atlântica. Então, todos sabem que existe uma legislação do IBAMA e essa legislação ela tem que estar dentro do que preceitua os artigos da lei. Mas, falando com o Ernesto Trem do IBAMA, parece que a situação já foi contornada e o licenciamento ambiental do TGB continua. TGB é aquele porto grande que vai ser construído, um terminal graneleiro que vai ser construído nos fundos da região das Laranjeiras. É uma região bastante piscosa ali, vai ter um pier de atracamento para 2 barcos. E esse pier vai ter uma ligação com terra, um trapiche elevado, não vai ter aterro e vai levar, então, através da tubulação, os insumos para os silos, que talvez serão os maiores silos da região sul do Brasil. Interessante isso aí, é uma facilidade. Esse TGB tira, então, uma grande atividade do centro da cidade de São Francisco, do velho porto que está lá, sempre trazendo muitos problemas, das composições ferroviárias entrando na cidade, soltando aquela soja, aquele milho. Então a modernidade para esse porto aí está chegando. Está em licenciamento, já foi liberado, pelo que consta, a LAP, a licença ambiental prévia, e também foi liberada a licença de instalação. Esse pequeno entrave do desmatamento, logicamente, tem a sua compensação e o povo de São Francisco deverá ter a consciência suficiente de negociar um bom ajustamento de conduta. Vamos ver se desta vez São Francisco tem algum benefício de projeto que muitas vezes pensam eles que estão recebendo um projeto goela abaixo. A legislação permite, nós não controlamos as ações dos nossos legisladores, eles facilitam muito e nós só vamos saber no dia de uma audiência pública, ou então através da imprensa, das notas que são emitidas, ou na leitura de um RIMA, de um relatório de impacto de meio ambiente e também estudos de impacto ambiental. Mas a população tem que estar sempre atenta, tem que estar bem informada para ver se realmente esses grandes projetos trazem ou não benefícios múltiplos para a economia de São Francisco do Sul. A segunda notícia, ela é de setembro. Loteamentos que estavam embargados na reta do Capri, no Sumidouro, foram liberados e foi dado início à abertura de picadas para medições e desmatamento complementar. Isso foi informado nas redes sociais de São Francisco do Sul. Então, cada vez que você tem notícia de um novo empreendimento, ou um empreendimento está prestes a ser licenciado, muitas atividades que tinham sido paralisadas por falta de motivação econômica ou por falta de oportunidade de venda, agora passam a ser interessantes porque com um outro porto que está sendo projetado para o Sumidouro, e tem muita gente contra e também tem muita gente a favor, esse novo porto, ele logicamente vai ensejar que os loteamentos que estavam, com os projetos que estavam parados ou embargados, voltem a ser acionados na negociação judicial. Então, esses 2 loteamentos, parece que são da Ruma, eles estão sendo movimentados. Então, o povo também tem mais uma preocupação na reta do Capri, tem mais um loteamento na região do oleoduto da Petrobras, onde também tem
loteamento já esquadrejado. Vocês entrando no Google Earth, vendo as fotografias de cima, vocês vão ver os riscos das estradas que já foram abertas. Mas eu mostro essa imagem aí para vocês. Olha aí os 2 loteamentos. No dia 11 de setembro, o programa recebeu da 21ª Vara de Joinville uma informação, uma notícia da doutora Simone Schultz de que foi aberto um inquérito civil público para tratar da questão da transferência do licenciamento ambiental da SEMA para a Fátima. Então a doutora Simone abriu o inquérito sobre o número 062017005525, dígito 1, para apurar os procedimentos realizados pelo município de Joinville e a Fátima e mudanças que transferem aos processos de andamento da SEMA para a Fátima. Então, a 21ª Promotoria da Justiça vai estar buscando elementos, está buscando provas, vai ouvir testemunhas, vai ouvir a parte do município e vai ouvir também a Fátima. Provavelmente a SEMA com C, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, também será ouvido, porque é ele que passa a outorga aos municípios quanto à elaboração e o licenciamento ambiental de procedimentos municipais. Então, essa é uma notícia de que nós aí poderemos acompanhar pela internet o andamento desse processo. O número eu vou passar para vocês aí, anotem aí embaixo o número do processo, vocês podem acessar para fazer o respectivo acompanhamento. Na terça-feira, dia 12, ontem, portanto, o jornalista Altamir Andrade é censurado por publicar artigo investigativo. Realmente é um tema que o Andrade vem levantando em Joinville sobre areias de fundição, a contaminação dessas areias, e ele então tem um histórico que já vem de anos, é um jornalista investigativo que tem assim mostrado para a sociedade os impactos positivos e negativos de todos os processos ambientais. É um jornalista que tem um projeto de oratória e também tem um projeto ligado à qualidade de vida de Joinville com o Rio Cachoeira. Enfim, é um profissional e um voluntário, um jornalista muito atuante em Joinville, e ele, logicamente, está no foco da notícia esta semana. Haverá um desdobramento, certamente. Ele foi censurado pelo próprio Facebook por ter publicado, mais uma vez, informações jornalísticas e investigativas sobre a questão das areias, e o Facebook tirou ele do ar. Mas o Altamir vai estar conosco aqui no dia 27 de setembro, e ele talvez nessa ocasião possa nos dar mais informações deste grande entreveiro de areias de fundição, que não é só o caso de Joinville, mas também é o caso das fundições de outros municípios, como Jaraguá, Blumenau, Curitiba, onde é bastante intensa a questão das fundições. A indústria automobilística precisa de peças fundidas, a Europa não funde mais, não existem mais fundições, não se permitem mais fundições na Europa, e essa incumbência da produção foi jogada para o terceiro mundo, onde a legislação ainda é um pouco tênue e ela é muito fraca, por sinal, e ainda é possível solapar a legislação para conquistar alguns projetos que no hemisfério norte não mais acontece com a frequência que vinham acontecendo há anos atrás. Então o Altamir estará conosco, vocês certamente terão interesse em assistir ao programa dele. Mais uma notícia interessante. Esta veio ontem também para o programa. Notícias ecológicas. Vereadores de São Francisco do Sul aprovam moção em prol do desenvolvimento econômico e sustentável e a favor do Porto do Brasil Sul. É o porto lá do Sumidouro. Então,
Por 4 votos a 1, os vereadores de São Francisco do Sul votaram a favor da moção de apoio ao empreendimento da Worldport a ser instalado na Praia do Forte, em São Francisco do Sul. A moção foi aprovada na sessão desta terça-feira, dia 12 de setembro, 2 dias antes da audiência pública que apresentará o empreendimento para a comunidade. Votaram a favor os vereadores Odair de Carvalho, Edson Duarte, Christopher Camargo e Álvaro Simes. 4 a 1. Então aí a notícia da Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul apoiando mais um investimento top de linha com mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Essa quantidade de dinheiro, que é muito dinheiro, vai movimentar por muitos anos a economia de São Francisco do Sul, caso a Fátima aprove esse licenciamento ambiental do Porto Brasil Sul. Vamos à audiência. Nós estamos hoje na quarta-feira e amanhã à noite o programa está indo ao ar no sábado às 19h30, quando a audiência já aconteceu. Mas no próximo programa nós vamos relatar para vocês os acontecimentos e os desdobramentos que ocorreram nesta audiência pública. Eu vou tentar gravar imagens para apresentar no próximo programa para vocês. Então nós temos 2 portos já em notícia. E São Francisco do Sul tem uma fila de projetos de portos. E o porto de São Francisco do Sul, aquele velho porto, aquele porto que estava sempre trazendo muito problema, sempre muito apoiado pelo sindicato, porque aquilo lá os operários todos são sindicalizados, então eles trabalham de acordo com as leis permitidas ao sindicato. É um engessamento muito grande e isso a economia atual não suporta mais, ela perde a concorrência, o porto perde a concorrência. Mas os portos novos aí, logicamente, eles têm umas propostas de não sindicalizar e a terceirização dos serviços desses portos novos é completamente diferente e atualizado na legislação trabalhista que foi aprovada recentemente na Câmara Federal. Então, custos de operação de portos, dos portos modernos que estão chegando e que estão em processo de licenciamento, eles logicamente vão fazer uma concorrência fantástica com o porto administrado pelo governo do estado. Muita gente, muito comissionado, muita gente empregada, não pode demitir, complicado. E também tem a questão da movimentação dos trens no centro da cidade, onde essa questão da sujeira gerada pelo milho, pela soja e pelos outros materiais é um constrangimento constante para o povo de São Francisco do Sul. Mas nós vamos encerrando esse primeiro bloco, pedindo para vocês aguardar um instante que nós já retornamos com Ecologia em Ação. Neste segundo bloco do Ecologia em Ação, nós gostaríamos de levantar alguns temas ligados ao momento atual. O Brasil, na parte central, abrangendo muitos estados brasileiros, nós estamos passando por um período de estiagem. Esse período de estiagem, ele sempre era localizado mais nos estados centrais brasileiros, de São Paulo para cima, até o estado do Amazonas, embaixo do estado do Amazonas, então Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, esses estados e os nordestinos, esses estados sofriam anualmente um período de estiagem de 6, 7, 8 meses. Então a chuva nessas regiões ela acontecia a partir de outubro, novembro e iam até o mês de março, quando paravam novamente. Então nós estamos vendo hoje o Brasil seco, o Brasil ateando fogo, o Brasil está queimando, a atmosfera está sendo sobrecarregada com partículas de carbono e outros gases do efeito estufa, os reservatórios estão sem água, estão em situação crítica,
O racionamento de água já ocorre em muitas grandes cidades do Brasil e a preocupação é grande. E a instabilidade econômica, essa paralisação da economia, fez com que os estados tivessem uma arrecadação reduzida e não tem recursos suficientes. Mal e mal dá para pagar a folha de pagamento. E como não sobra recurso para a sociedade que paga a conta para ter os benefícios do imposto pago, essa sociedade não é atendida por serviços especiais como combate de incêndios florestais, incêndios de reservas ecológicas, incêndios em áreas de conservação, reservas indígenas. Então, o povo brasileiro realmente ele gosta de meter fogo no capim e ver o fogo queimar as árvores, queimar as florestas. Por uma parte, são muitos desses incêndios na região amazônica são criminosos para abrir a fronteira pecuária. Então, o fogo depois leva a culpa. Jamais as autoridades judiciais e policiais federais conseguem descobrir quem pôs fogo na mata. Então, depois de queimada a floresta, de carbonizada as árvores, de mortos os animais silvestres, vem aquela pergunta: e agora? Está tudo queimado, posso abrir a minha fronteira pecuária? E abrem. Aí é só semear, o gado se encarrega de derrubar e não permite mais o crescimento de novas árvores. Mas esse período de estiagem, ele também chegou nos estados do Sul. Há mais de 10 anos, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vêm sofrendo com estiagens cada vez mais profundas e prolongadas. Santa Catarina já está com 70 dias sem chuva, principalmente aqui na região de Joinville, onde nós temos um problema muito sério que diz respeito ao abastecimento de água. Então, esse abastecimento de água, que é feito por 2 estações de adução, a ETAs, Estação de Tratamento de Afluente, uma no Piraí e a outra no Cubatão. A do Piraí, de acordo com informações que eu ouvi na última reunião do CONDEMA, lá na CIG, é que a captação está sendo feita quase na totalidade do filete do Piraí. A legislação, a outorga de uso da água e a outorga de despejos, ela é bastante rígida. Ela não permite, por exemplo, que um captador de água não possa tirar toda a água de um rio. Isso é proibido, porque a jusante, ou seja, abaixo da captação, existem propriedades rurais onde se processa a criação de gado, as pastagens e o gado vai ao rio para se sedentar. Muitas partes agrícolas, muitas culturas necessitam da água de irrigação do rio e elas não podem ser prejudicadas com a captação da água total de um filete para o abastecimento público. Então, essas companhias de água, essas concessionárias que fazem a captação da água, o tratamento e a distribuição da água potável, elas têm que ter um planejamento de longo prazo para que as cidades atendidas não fiquem à mercê da insegurança da água. Quando choverá, talvez, hoje nós estamos na quarta-feira, gravando esse programa, na hora da apresentação, talvez a gente esteja assistindo uma trovoada com muito vento, com granizo no sábado, não se sabe. A previsão hoje está sendo assim feita de uma forma muito igual a mais de 70 dias. Quando vocês olhem o mapa do Brasil, aquele vermelhão tomando conta do país inteiro quase, é assustador, com temperaturas acima de 10 graus na média dos últimos dias do inverno. O que será o verão?
Então a Companhia Águas de Joinville, por exemplo, ela está muito preocupada, porque nós não temos uma represa. Se tivesse sido construída aquela barragem no Cubatão para uma pequena hidrelétrica de 50 megawatts, nós teríamos hoje uma reserva de água para emergências. Então, Joinville poderia contar um período maior de estiagem do que esse período que nós temos hoje estabelecido, que talvez seja de no máximo 120 dias. Nós estamos com 90 dias quase sem água, sem chuva. Então nós temos que pensar, a Câmara de Vereadores tem que pensar sobre isso, e a Companhia Água de Joinville, que já convidamos para conversar conosco aqui no programa, para debater esse assunto com os consumidores, e qual é o programa emergencial que a Água de Joinville vai propor, de economia, racionamento. Pode-se lavar carro, pode-se lavar calçadas, pode-se irrigar as plantas. Já houve campanhas de caixas d'água. A Água de Joinville fez essa campanha, muita gente instalou caixas d'água. Mas quando a estiagem chega e a escassez se prolonga, o que tem que ser feito é o racionamento. E esse racionamento é uma coisa muito constrangedora. Você, uma semana tem água, outra semana você não tem água. Como é que se faz para tomar banho? O brasileiro toma 1, 2, 3 banhos no verão por dia. É muita água gasta. Os reservatórios nossos, na hora que para de encher, eles esvaziam rapidamente no verão. Então pouca gente tem poços para fazer a captação do lençol freático ou do água de subsolo. E essa questão da estiagem, ela vai aumentar com as mudanças do clima que estão acontecendo. Esse é um dos sintomas. Existem outros. É um dos sintomas. E as chuvas de verão serão muito rápidas, elas correrão rapidamente e os rios esvaziarão rapidamente. E essas chuvas de tempestade, de enxurrada, elas não penetram no solo como deveriam. Chuvas lentas, prolongadas, chuvisco, fazem com que a árvore capte essas gotas, deixe as gotas descer pelo tronco e aí vão se infiltrando no solo e abastecendo os aquíferos. Nossos aquíferos, que são represas debaixo da terra, estão secas, estão secando. Os poços, para quem tem poço, está aprofundando o poço todos os anos. Cada vez mais fundo a água está. Isso acontece muito no oeste catarinense. Há 20 anos atrás, um poço com 6 metros, por exemplo, em Chapecó, 6, 7, 8 metros de profundidade, captava água. Hoje tem poços, por exemplo, em hotéis, com 200 metros de profundidade, que a água já está lá embaixo. Mas são problemas que nós temos que discutir, que a sociedade ela realmente tem que acordar para isso aí. Nas associações de moradores de bairro, essa questão tem que ser discutida transparentemente com as Águas de Joinville, que é uma concessionária, é uma sociedade acionária, onde o povo de Joinville participa através da prefeitura. Então, a Companhia Águas de Joinville é do povo, não tem diretor, não tem dono, são funcionários que estão lá. E hoje nós também estamos sem uma agência, a MAI também foi extinta, nós não temos uma agência de monitoramento das águas. E nós temos que prestar muita atenção, tomar muito cuidado e fazer a economia. Já estamos em regime de economia. Se você não sabia, está sabendo agora. A Águas de Joinville, na ETA do Cubatão, ela vai dobrar o fornecimento. Hoje o fornecimento está em torno de 1 metro cúbico, 2 cúbicos por segundo. Ela dobrando, vai chupar mais água do rio Cubatão.
E quando o filete do Cubatão chegar a 4 metros cúbicos por segundo dentro do rio, a Águas de Joinville não pode tirar esses 4 metros cúbicos. Tem que soltar para que o rio não seque. Tem peixe dentro do rio, tem tartaruga dentro do rio, tem outros animais dentro do rio, tem gado que precisa tomar água do rio, as pessoas precisam tomar água do rio, a agricultura precisa água do rio e outras utilidades. Então a água tem que ser parcimoniosamente dividida entre todos. Como nós não implantamos ainda um sistema de outorga, ou seja, você quer tirar água do rio, você tem que fazer um projeto de outorga de adução e um sistema de outorga de despejos do teu processo produtivo. E nós não temos esse sistema implantado ainda em Santa Catarina e perfeitamente funcionando. Estamos atrasados em relação a outros estados da federação. Assim, o programa nesse segundo bloco está concluindo. Agradecemos a presença de vocês e convidamos para o próximo programa Ecologia em Ação.